Graças a Deus. Eu quero saudar vocês com a paz do Senhor e fazer um convite também. Se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, eu te apresento a Faeste Academia. Você vai encontrar aí no link todas as informações necessárias. E assim você vai aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque isso é muito bom e importante. A palavra que eu tenho para hoje encontra-se em Colossenses. Eu quero ler o capítulo 2 de Colossenses, do versículo 1 até o versículo 3. E vamos lá então. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quanto não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Meus irmãos, Paulo, na prisão, que essa palavra foi escrita mais ou menos nos anos 60, ele estava na prisão em Roma. Ele está escrevendo para a cidade de Colossos. Ele não tinha chegado a Colossos, mas ali já tem uma igreja forte. E também o povo de Laodiceia, que pelo que ele dá a entender, não tinham visto ele pessoalmente. E aí ele está orando para que eles fossem enriquecidos da sabedoria. E vamos agora comentar um pouquinho esse versículo 12, que é muito importante. Ele diz, para que seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Cristo, meus irmãos, é o mistério de Deus. E nós vemos nas Escrituras, quem lê mais, estuda um pouquinho mais, Cristo Senhor. E analisando dentro da cristologia, analisando, Cristo era o anjo do Senhor que aparecia no Velho Testamento, o anjo que podia ser adorado. Nós podemos entender que quando Paulo está lá em Êxodo, né? Paulo está fazendo um tipo de reclamação no capítulo 6. Moisés, me desculpe, porque o povo não tinha aceitado muito bem. E o que é que ali o Senhor Jeová diz? Ô Moisés, eu fui conhecido de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas pelo meu nome, o Senhor. Leiam capítulo 6, versículos 2. Pelo meu nome, o Senhor, eu não fui bem conhecido. Então, note, o povo judeu, para não pronunciar o nome de Jeová, que era um nome muito santo para ele, realmente Jeová é santo. Então, eles chamavam ele de Adonai. É uma palavra que, pelo que entendo, eu não entendo bem o grego nem hebraico, eu nunca estudei grego nem hebraico, mas como se sabe, Senhor, no grego quer dizer Kyrios, Kyrios é o Senhor. Então, ele está dizendo assim, Moisés, eu sou o Senhor, sou Kyrios, eu sou o Adonai. Em outras palavras, meus irmãos, é o mistério de Deus Cristo. E esse mistério nós podemos vislumbrar um pouquinho, não entender completamente, e através da compreensão da Trindade Divina, que Jesus é verdadeiro Deus, que o Espírito Santo é verdadeiro Deus, e que o Pai é verdadeiro Deus, mas não são três deuses, é um Deus só, entende? É um Deus só, que subsiste em três pessoas, dependente, digamos assim, não pode ficar independente uma das outras. Quando você está orando e clamando pelo Espírito Santo, ele está te ouvindo, é Deus que está fazendo. Quando é a mesma coisa, mas vamos entender uma coisa, Cristo é o mistério de Deus.
O Espírito Santo é Deus. Não é simplesmente uma manifestação, a ser mais nem menos. Não, é a essência divina. Em Cristo, como Deus, tem a essência divina que está nele, está no Pai, a mesma substância. É um pouco difícil do homem entender, mas não são três deuses, é um Deus só. É um Deus só. Então, aqui nós temos um mistério muito grande e muito profundo. Mas Paulo estava pedindo que eles fossem enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo. O mistério de Deus Cristo torna-se difícil. Nós temos no meio da cristandade pessoas, determinadas igrejas, que não aceitam que Cristo seja o Filho de Deus, porque não entenderam o mistério de Deus. E esse mistério é um pouco difícil do homem entender normalmente, mas nós encontramos na própria palavra, Paulo, quando está falando que orava pelo judeu, e de onde vem Cristo, e ali ele fala de Cristo, eternamente, Deus eternamente, mas a pessoa lê e acaba não entendendo. Nós vemos que esse mistério também começa a apresentar lá em Zacarias, me desculpe, em Isaías, e quando diz, a virgem conceberá e terá um filho, e o seu nome é Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Quem é que nasceu de uma virgem? Foi Jesus, Filho de Deus, Emanuel. E lá no capítulo 9 de Zacarias, diz, um menino se nos deu, está falando a respeito do nascimento do menino, que nasceu depois em Belém, e o seu nome é Deus Forte, Pai da eternidade, Conselheiro, meus irmãos, que coisa gloriosa, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso tudo qualidades, atributos que é dado para Jesus. É um pouco da revelação do mistério de Deus Cristo. É como está lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas ocultas, escondidas, são para o Senhor nosso Deus. As reveladas são para nós. Então, nem tudo desse mistério é totalmente revelado. É um mistério muito profundo, a trindade divina, mas é uma realidade. Então, meus irmãos, a palavra nos diz, é nele, Jesus, que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, em Cristo, Filho de Deus, Cristo Senhor, Cristo Quírios, Cristo Adonai, Cristo Jeová. É uma coisa tão profunda, tão poderosa, meus irmãos. E para a gente ver, eu não vou dizer o andar, o falar, o aparecimento do movimento dele no Velho Testamento, que ficaram escritos para nós, Jesus, aquele que estava com seu povo na saída do deserto, Cristo, o Senhor Deus, que é mencionado tanto no capítulo 2 de Gênesis, o Senhor Deus, no capítulo 1 é Deus, no capítulo 2 é o Senhor Deus, e quem é o Senhor Deus? É Jesus. O que é que Paulo escreveu aos Coríntios? Para que no capítulo 2, versículo 7, já no 7, 8, ou 9, ou 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em outras palavras, que toda língua confessa que Jesus Cristo é Quírios. A palavra, se não fosse traduzida, daria Quírios, o Adonai, o Jeová, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, aqui está um breve comentário. O nosso Jesus não é fraco, ele é poderoso. Deixa Jesus te guiar, deixa te guardar, deixa te abençoar. E eu quero orar. Pai eterno, Deus bendito, Deus amor e bondade, abençoa todos os teus servos que estão vendo e ouvindo e abre a sua inteligência, a plenitude para entender mais desse mistério tão profundo que é Cristo e também é Cristo em nós, esperança da glória. Amém.